A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, aqui é o presbítero Justino Barbosa. Seja bem-vindo, você está no canal Cristão em Questão. Hoje nós iremos dar sequência, continuidade ao nosso assunto que nós estamos tratando, que é sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. Nós já falamos sobre a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, a segunda igreja de Esmina, a igreja de Pérgamo, e hoje nós iremos falar sobre a igreja de Tiatira. Mas antes de nós iniciarmos e começarmos a falar sobre esta igreja, aproveite e já se inscreve em nosso canal. Não saia daqui deste vídeo sem se inscrever em nosso canal, sem ativar também o sininho das notificações, para que você possa estar recebendo todas as nossas mensagens desta sequência e as demais mensagens que nós estaremos lançando na plataforma. E também não saia daqui sem deixar o seu joinha, o seu gostei e compartilhar também com outras pessoas, e não perca essa sequência. Se você perdeu nossos 3 primeiros vídeos, clique no card no canto superior do vídeo que está aparecendo, que você estará assistindo a essas mensagens. Bom, a cidade de Tiatira, diferentemente da cidade de Éfeso, que era o centro político, diferente também da igreja de Pérgamo, que era o centro religioso da Ásia Menor, a cidade de Tiatira já era o centro comercial, estava mais centrada na área comercial. E dentre todas as 7 cidades, a cidade de Tiatira era menor, a de menos destaque da Ásia Menor. Porém, a cidade de Tiatira era uma cidade rica e próspera, e ela ficava em um vale fértil junto do rio Lico. Jesus, ele inicia a sua palavra para esta igreja, e esta igreja é a que recebe mais admoestações da parte do Senhor Jesus Cristo, é a igreja a qual Jesus Cristo mais fala e o João mais escreve. Ele inicia como das demais igrejas que nós já estudamos, ao anjo da igreja que está em Tiatira, ao representante, ao pastor, ao mensageiro da igreja que está em Tiatira, escreve: isto diz o Filho de Deus. Só que Jesus, para a igreja de Tiatira, ele inicia de uma maneira diferente. Ele se apresenta de uma maneira diferente para esta igreja, como ele não se apresentou para as demais igrejas. Ele se apresenta como o Filho de Deus, reivindicando assim a sua deidade, a sua divindade, a sua filiação divina, porque Jesus Cristo também é Deus, da mesma essência, da mesma natureza, da mesma substância. Assim como o Pai é Deus, Cristo é Deus. Assim como o Pai é onipresente, Cristo é onipresente. Assim como o Pai é onisciente, Cristo é onisciente. E assim como o Pai tem poder nos céus e na terra, Ele também tem poder nos céus e na terra. Jesus continua se dirigindo a esta igreja, dizendo: eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente ou ao bronze polido, em outras traduções. Por que Jesus ele se apresenta para esta igreja com um tom meio que severo, de severidade, de juízo, de julgamento? Mais na frente nós iremos entender por que Jesus se apresenta para esta igreja desta maneira, como um Filho de Deus, com um tom de julgamento, de juízo. Porque os olhos como chama de fogo representam o olhar penetrante que Cristo tem de nós. Nada fica oculto aos olhos de Cristo. Não há nada diante de Cristo encoberto que Ele não veja, que Ele não perceba. Mas Cristo está dizendo para a igreja que Ele estava vendo a profundidade daquilo que estava sendo feito no oculto. E Jesus também se apresenta como aquele que tem os pés semelhante ao bronze polido. Isto pode significar 2 coisas: a estabilidade que Cristo tem, a centralidade que Cristo tem, tanto na igreja, no evangelho, no mundo, na criação, como também uma figura de juízo. Porque em Atos dos Apóstolos está escrito da seguinte maneira: assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo de teus pés. Jesus aqui nos ensina que todos aqueles que se declaram opositores a Ele e a sua obra e a sua igreja, Ele irá subjugá-los. E Jesus também, como nas demais igrejas, Ele aponta os pontos positivos da igreja de Tiatira. Jesus fala: eu conheço as suas obras,
conheço a tua caridade, o amor, tanto para com Deus como de uns para com os outros. Conheço o teu serviço, conheço a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Jesus aqui ele aponta um ponto positivo, uma qualidade positiva na igreja de Tiatira, que deixava a desejar na igreja de Éfeso, porque para a igreja de Éfeso, Jesus adverte que a igreja deveria retroceder, retornar para o seu primeiro amor, para a sua primeira caridade, compromisso, fé e obras. Porém, para a igreja de Tiatira, Jesus ele elogia ela porque Jesus diz que as suas últimas obras eram mais do que as primeiras. Isso quer dizer que a igreja de Tiatira começou bem, mas estava concluindo melhor ainda do que como eles haviam começado. Diferentemente da igreja de Éfeso, que começou bem, mas estava terminando mal. Então nós, igreja do Senhor, temos que ser como a igreja de Tiatira nesta parte. Temos que começar bem, mas concluir melhor ainda. Há muitas pessoas em nosso tempo, pregadores, profetas, homens grandes, reverenciados em nosso meio pentecostal e gospel, que começaram bem, pregando a verdade, o evangelho de maneira genuína, porém hoje têm concluído de maneira errada, têm concluído mal, mas nós temos que crescer a cada dia, frutificar, produzir mais ainda para a glória de Deus. E Jesus também ele aponta os defeitos, as falhas, as brechas que havia dentro da igreja de Tiatira, as mesmas brechas que também se encontrava dentro de Éfeso e de Pérgamo, que era a questão doutrinária. Assim como dentro de Éfeso e de Pérgamo havia um grupo que estava trabalhando em introduzir heresias e fazer com que o povo de Deus se corrompesse, dentro da igreja de Tiatira também havia um grupo, que eu considero como um grupo, não como uma pessoa específica, mas um grupo de pessoas, de líderes, que João denomina como Jezabel. Jezabel é uma figura veterotestamentária de perseguição aos profetas e idolatria. E era exatamente o que este grupo estava fazendo. Eles estavam introduzindo dentro da igreja a idolatria e a prostituição. Assim como Jezabel, no Antigo Testamento, quando casou-se com Acabe e formaram-se uma aliança entre Israel e Sidom, ela veio para Israel e trouxe consigo seus deuses, a sua falsa adoração, e fez com que todo Israel apostatasse de Deus, tanto moralmente porque abandonou as suas leis, como espiritualmente abandonando também o seu Deus. Assim também este grupo estava introduzindo dentro da igreja a adoração a ídolos, estava induzindo os crentes da igreja a comerem dos sacrifícios aos ídolos e não para por isso, estava também se prostituindo. Talvez isso deva ser entendido tanto no sentido moral como no sentido espiritual, essa prostituição. E não era qualquer pessoa que eles estavam induzindo ao erro, eram servos de Deus, como nosso Senhor Jesus Cristo declara e João escreve. Eram servos de Deus que estavam sendo seduzidos para a prostituição, a idolatria, para o erro, por meio deste grupo. E assim como Jezabel perseguia os profetas de Deus, este grupo estava perseguindo, no contexto neotestamentário, estava perseguindo o povo de Deus espiritualmente, por meio das suas falsas doutrinas, o ensinamento herético. E o pior é que a liderança de Tiatira não estava fazendo nada acerca disso, não estava tomando nenhuma posição para refrear este grupo que estava seduzindo o povo à prostituição. E Jesus, ele continua dizendo para este grupo que Jesus deu tempo para que eles se arrependessem de suas obras, mas eles não se arrependeram. Muitas das vezes parece que Deus está tendo uma atitude indiferente acerca de certas pessoas que estão cometendo pecados após pecados, e parece que Deus não liga, mas não é. Apenas Deus está pondo em prática este mesmo princípio que se encontra no livro de Apocalipse. Jesus está dando tempo para que essas pessoas se arrependam, assim como Ele estava dando para este grupo. Se arrependesse. Este tempo que Deus concede é um tempo de reflexão. Porém, assim como este grupo da igreja de Tiatira não soube aproveitar este tempo, a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, mas eles continuaram no erro, insistindo, obstinados no erro,
Jesus Cristo agora, ele muda a sua postura. Se antes a sua postura era de misericórdia, de longanimidade, agora Jesus se apresenta como juiz. E Jesus, ele anuncia o juízo para este grupo, para este personagem chamado Jezabel, que estava seduzindo o povo ao erro, à prostituição, à idolatria. Jesus diz que colocaria ela e os que adulteram com ela sobre uma cama, e sobre eles viria grande tribulação, se eles não se arrependessem de suas obras. Perceba uma coisa aqui que Jesus nos ensina. A mesma cama que era usada para o pecado, para o prazer, para a licenciosidade, para a prostituição, para a luxúria, nesta mesma cama o castigo de Deus chegou. Foi nesta mesma cama que outrora proporcionava alegria, que agora o castigo de Deus viria e iria produzir amargura, tristeza, choro e morte. Porque Deus é mau? Não, porque Deus deu tempo para que essas pessoas refletissem, se arrependessem das suas obras más, mas elas não aproveitaram este tempo, mas continuaram obstinadas no erro. Há muitos pecados que Deus vai julgar aqui no presente, mas se Deus não julgar aqui no presente, Ele julgará naquele grande dia no trono branco. E Jesus não para por aí, Jesus também diz: e ferirei de morte também a seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e o coração, e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Perceba que o castigo viria não somente sobre Jezabel, o grupo, esses mestres que propagavam um ensino herético, a corrupção dentro da igreja, uma falsa liberdade, mas também viria sobre os seus filhos, ou seja, os filhos espirituais, os adeptos, aqueles que aceitavam os ensinamentos deste grupo e que se tornaram seus filhos espirituais. E este castigo que Deus iria aplicar sobre a igreja mostraria para todas as demais igrejas da Ásia Menor que Cristo é aquele que conhece a profundidade das intenções do coração humano, que pode até estar escondido para nós, mas para Deus está descoberto. Deus vê, Deus contempla e Deus sabe. E isso mostraria para as demais igrejas que Deus não está inerte. Deus não é indiferente para com o pecado de pessoas, mas Deus, no momento certo, Ele aplicaria juízo, a sentença sobre este grupo. E isso geraria um temor para as demais igrejas e principalmente para aqueles que estavam seguindo os mesmos caminhos deste grupo, que se intitulavam profetas, pregadores, que traziam uma mensagem inspirada de Deus. Porém, assim como no Velho Testamento havia um grupo de pessoas que se tornaram remanescentes, os 7.000 que não se prostraram diante dos deuses de Jezabel e nem aceitaram assentar-se à sua mesa e comer os sacrifícios da idolatria, mas este grupo remanescente manteve-se fiel ao Senhor. Assim também no contexto neotestamentário, havia também um grupo, um restante dentro da igreja de Tiatira que não aceitaram a doutrina, os ensinamentos deste grupo, que Jesus chama esse ensinamento profundo que este grupo, que esses mestres propagavam, difundia, ele chamava de profundeza de Satanás, porque a origem, a fonte desta sabedoria que eles reivindicavam ter era o próprio Satanás, porque eram heresias de perdição destruidoras que afastavam o povo de Deus. Alguns entendem que os ensinamentos que estavam sendo propagados dentro de Tiatira era o seguinte ensinamento: eles ensinavam que para o homem entender a graça de Deus e a salvação de Cristo, ele teria que mergulhar profundamente no pecado e praticar vários males. E este ensinamento Jesus chama de profundeza de Satanás. Uma advertência para nós, igreja do Senhor. Se nós rejeitamos nos assentar na mesa do Senhor Jesus Cristo para comer do pão que Ele tem a nos oferecer, nós estamos muito propícios para nos assentar na mesa de Jezabel, que são falsos ensinadores, e comer do lixo, do alimento contaminado que Ele tem a nos oferecer. Esta palavra é para você que rejeita o ensino sistemático das Escrituras, culto de ensinamento, escola bíblica dominical. Muito cuidado. Perceba que o erro não estava do lado de fora, o erro estava perto dos servos verdadeiros. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus na sua profundidade. A este grupo que Jesus reconhece e chama de remanescente,
Jesus disse que não colocaria mais nenhum fardo sobre eles, e eles teriam que continuar a fazer as mesmas obras que eles estavam fazendo. Eles deveriam continuar, eles deveriam ter uma constância nessas obras. Mas Jesus fala que eles têm que reter até o fim as suas obras. Reter é segurar firme. Eles tinham que continuar fazendo estas mesmas obras até o fim. Jesus promete que se eles vencessem e guardassem até o fim as suas obras, Jesus promete que lhes daria poder sobre as nações. Jesus promete que eles julgariam as nações com vara de ferro. Então Jesus promete para a igreja de Tiatira que ela reinaria juntamente com Cristo, assim como Cristo recebeu poder para julgar e governar da parte de Deus Pai. Jesus Cristo também concede poder para a sua igreja para reger e governar nações. E Jesus também promete a estrela da manhã. Essa estrela da manhã é o próprio Jesus Cristo. Jesus promete a si próprio para aquele que vencer, reter até o fim as obras que Jesus Cristo se agrada. Que obras são essas? São as obras que Jesus Cristo cita, que haviam dentro da igreja de Tiatira: paciência, o serviço cristão, a caridade, a fé. Tudo isso Jesus Cristo aprecia e Jesus Cristo pede para que eles continuem produzindo essas obras. Jesus Cristo é a nossa estrela da manhã que resplandecerá em nossas vidas nos momentos mais obscuros, escuros, de incertezas da nossa vida. Jesus Cristo resplandecerá para a sua glória, para a glória de seu nome. E Jesus conclui a sua mensagem à igreja de Tiatira dizendo: quem tem ouvidos, ou seja, quem tem disposição para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Quem tem disposição para ouvir e obedecer, ouça e coloque em prática esses conselhos, essas advertências que Cristo pede. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Não esquece, se inscreve no nosso canal, não perca essa série de mensagens, ainda tem mais 3 mensagens sobre as 3 últimas igrejas. E se você não quer perder mais nenhuma dessas mensagens, então ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as nossas mensagens. Deixe o seu like, os seus comentários e até a próxima, se Jesus Cristo nos permitir. Amém.